Olá, olá, boa tarde. Bem-vindos a todos. Nós estamos aqui hoje para apresentar o webinar Boas Práticas de Gestão Florestal no Eucaliptal. Este webinar é realizado no âmbito de uma parceria de um projeto de transferência de conhecimento para os agentes ligados à produção e gestão do eucaliptal. Este projeto chama-se Fitoglóbulos e é uma iniciativa financiada pelo Plano de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura, no âmbito dos grupos operacionais, que é uma nova tipologia de projeto recente, que tem poucos anos, no sentido de comprometer, articular todos os agentes que produzem conhecimento, no sentido mais amplo do termo, relativamente a um assunto, que neste caso é a questão da sanidade relacionada com o eucalipto, para que fique disponível esse conhecimento, de facto, para a utilização nas atividades económicas e no terreno. Eu dou as boas-vindas a todos. Estou aqui na qualidade de líder do projeto. Fora este esteve a iniciativa que foi acolhida por todos os parceiros que eu daqui a pouco vou nomear. Agradeço-lhes a eles também. Este é o nosso primeiro ponto de comunicação pública. Foi um bocadinho adiado por as questões que todos sabemos. Sabemos que não sendo possível fazê-lo de forma presencial nos próximos tempos, decidimos avançar para este método digital. Não é o preferível, mas todavia temos aqui uma forte participação. Não sei exatamente quantos participantes estão, mas mais do que uma centena neste momento estão a assistir e tivemos muitas inscrições, o que de alguma forma me faz acreditar que há muitos proprietários florestais e muitos gestores florestais aqui a assistirem a este nosso webinar, a nossa sessão. Eu aproveito para os cumprimentar e aproveito o facto simbólico de termos uma associação florestal, a Associação Florestal de Baixo Voga, aqui connosco, para cumprimentar todos os proprietários de forma particular, utilizando a associação como veículo para todos os seus proprietários e dirigentes, e assim estendo a todas as associações e produtores individuais e gestores que estejam a assistir, porque é prioritariamente para eles que estamos a fazer este trabalho. Eu vou partilhar aqui uma pequena apresentação do projeto. Penso que estarão todos a ver. Eu peço aos meus colegas para me fazerem sinal positivo se assim for. Portanto, este grupo operacional chama-se Grupo Operacional Fitoglóbulos, Gestão e Sanidade Florestal, e o que nós pretendemos, de facto, é melhorar a gestão do eucalipto, contribuir um bocadinho para isso, porque é uma espécie, é um sistema florestal que, de facto, contribui enormemente para a economia do país e que, se bem gerido, pode cumprir todas as suas funções sociais e ambientais que todos queremos em todo tipo de floresta múltipla e diversa, felizmente, que existe em Portugal. Os objetivos deste grupo operacional é mesmo apoiar o proprietário e o gestor florestal através do desenvolvimento de ações de transferência de conhecimento, como eu disse há pouco, se possível no âmbito da prevenção, mas também hoje já nos defrontamos um pouco com esse problema, também no combate ao orgulho do eucalipto. E, portanto, é objeto desta parceria desenvolver práticas de gestão florestal e produzir depois essa informação que chegará nos próximos tempos até vós, aumentar a eficácia e diminuir os custos da aplicação dos meios de luta, e existem vários e de várias ordem e natureza, aumentar a segurança ambiental aplicando os planos de proteção integrada da floresta, no sentido de não prejudicar os outros agentes presentes nos sistemas ecológicos onde o eucalipto habita, adaptar a prevenção e combate a escalas diferentes, ou seja, tentar buscar as melhores soluções tanto para o pequeno proprietário como para propriedades onde nós conseguimos agregar muitos proprietários ou eventualmente até propriedades maiores. Eu tenho imenso gosto em dizer que conseguimos reunir aqui
diversas vontades, diversos parceiros, nomeadamente a Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Lisboa, o Centro Funcional de Ecologia da Universidade de Coimbra, o Centro de Investigação Raiz, o ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, o INIAV, Instituto de Investigação Agrária e Veterinária, que hoje também tem funções de investigação ligadas à floresta, a CELPA, a Associação da Indústria Papeleira, o Instituto Superior de Agronomia, do Instituto Superior Técnico, e os viveiros Aliança. Eu agora engasguei-me porque não é do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, peço desculpa ao Isa, e os viveiros Aliança, que produzem, como todos sabemos, plantas de eucalipto. Eu e a Associação de Baixo Fogo, que já há pouco referi. Foi um projeto difícil de conceber, dada, digamos assim, a diversidade desses parceiros, mas felizmente temos aqui uma equipa que se está a entrosar muito bem e que está a trabalhar, digamos, aqui nestes dois círculos que eu vou apresentar ou sintetizar. Primeiros resultados que queremos atingir, e portanto estamos a trabalhar nestas quatro áreas. Estamos ainda numa fase, digamos assim, intermédia do nosso percurso de projeto, mas pretendemos chegar a isto que podem ver aí, portanto, a melhores modelos silvícolas, a avaliação e evolução do comportamento do inseto ao nível da sua dispersão, ao nível dos impactos ambientais relativamente às soluções que encontramos. Temos depois duas preocupações, uma que é as questões que têm por base os custos e benefícios, portanto uma análise económica às soluções que viermos a encontrar e dar também disso notícia, e depois obviamente a difusão e a transferência, que vai ser, digamos assim, desde o nível mais científico, com publicações técnicas e artigos científicos, a uma divulgação mais amiga dos utilizadores, dos gestores florestais, de quem tem responsabilidade nestas áreas, direta ou indireta, através de um website que já existe e que eu convido a visitar e que até ao final do projeto certamente terá muito mais conteúdos do que neste momento tem, e depois a folhetos informativos e publicações técnicas que serão efetuadas no final do projeto. Para esses resultados, nós estamos a desenvolver, de facto, estas atividades, e nas intervenções dos diversos oradores vão ter a oportunidade de perceber um pouco cada uma destas fatias, digamos assim, de ações que temos. A prevenção e o controle, a monitorização, a análise dos impactos e depois, sempre ao longo do projeto, a questão da comunicação e disseminação, e no final deste mês teremos provavelmente outra iniciativa já deste projeto, que também terão notícia disso. Quando nós falamos da análise de impactos, eu, por exemplo, e através das perguntas que já nos chegaram mesmo antes de estarmos aqui hoje reunidos, eu destaco, por exemplo, uma que tem a ver com a apicultura, que é premente e pertinente, e que temos aqui um parceiro da Universidade de Coimbra a estudar também especificamente essa matéria no projeto. E, portanto, feita esta breve apresentação, eu vou começar a apresentar os colegas e começo, portanto, já perceberam que a nossa prioridade são mesmo os proprietários, e eu começo por a Associação Florestal do Baixo Fogo, o nosso parceiro que neste projeto está a desenvolver muito trabalho de terreno em função da informação e do conhecimento
transmitido pelos próprios parceiros, mas dizer que também conta com uma vasta experiência já nas questões da prevenção e do controle do gorgulho do eucalipto. Mas para falar na primeira pessoa, eu vou dar a palavra ao engenheiro Luís Sarabando, dizendo, para quem não o conhece, que é licenciado em Engenharia Florestal pela Universidade de Trás-os-Montes e Alcotora, que está na Associação Florestal de Baixo Voga desde a sua criação. Aliás, eu conheci o Luís exatamente nessa sua função de embrião, digamos assim, da associação. Está lá desde a primeira hora, tem assessorado as sucessivas direções que se tenham sucedido na associação e que também muito boa conta do serviço têm dado. Aproveito para cumprimentar o engenheiro António Guimarães, que sei que também está na audiência, também o Luís tem tido um trabalho muito preponderante também na dinamização da Associação de Certificação Regional do Baixo Voga, da qual é gestor também desde a primeira hora, e portanto é uma pessoa muito experiente e a quem eu pessoalmente reconheço muito o mérito do trabalho de persistir em servir os proprietários florestais e a floresta da sua região. Luís, tens a palavra um bocadinho para também explicar o porquê da associação estar aqui neste projeto. Bom, obrigado antes de mais pelas palavras simpáticas. Tentamos sempre fazer cumprir com o trabalho e disponibilidade para colaborar em tudo aquilo que conseguimos. Bom, então, para aqueles que não conhecem, a Associação Florestal do Baixo Voga é uma associação de proprietários florestais que trabalha todos os 11 concelhos da região de Aveiro. Como sabem, é uma região muito florestal, temos cerca de 70% de área florestal, e onde o eucalipto ocupa uma importância significativa, quer pela área, quer por aquilo que representa para as comunidades locais e para um conjunto muito grande de proprietários e de empresas que trabalham à volta da fileira do eucalipto. O tema da fitossanidade, portanto, em geral, em resumo, as pragas e as doenças, é, a par dos incêndios florestais, um tema muito caro para todos nós e para os proprietários em particular, uma vez que se traduz normalmente em graves prejuízos económicos nas várias espécies, transversalmente nas várias espécies em Portugal, desde o castanheiro ao pinheiro manso, ao sobreiro. Portanto, é um tema caro e que deve merecer toda a atenção florestal, toda a atenção. Normalmente só temos tendência mais a falar dos prejuízos dos incêndios, mas eventualmente as pragas e as doenças são um tema tão ou mais desafiante que os próprios incêndios florestais, porque se traduzem igualmente na destruição de vastíssimas áreas de floresta e num sentimento de impotência enorme de controle. No culminar deste tema, temos novamente uma outra consequência, que é a desmotivação e o abandono da gestão e do investimento por parte dos proprietários florestais. Esta é uma questão-chave quando um dos problemas identificados na floresta do país é a falta de gestão. Então, se com este agudizar dos problemas em redor também das pragas e das doenças, temos aqui uma tendência à desmotivação e ao abandono da terra ainda crescente. Por este motivo, a Associação tem mantido o interesse em projetos deste género, como este Grupo Operacional Fitoglobos, ou o Protocolo da Fitossanidade, onde também estamos inseridos, entre a Florestas e a Secretaria de Estado, que nos permite acompanhar e avaliar de perto os principais problemas sanitários da nossa região e muito importante, aprender a lidar com eles e transmitir esse conhecimento para os proprietários. Esta tentativa de transmissão de conhecimento aos proprietários é muito relevante. Primeiro, porque é importante que os proprietários percebam que não estão sozinhos neste caminho, que existem um conjunto de entidades, e eu acho que essa é talvez uma das maiores virtudes deste projeto, na minha opinião. É darmos uma mensagem de confiança aos proprietários de que não estão sozinhos e que existem um conjunto de gente preocupada com temas que são importantes para eles. Há muito conhecimento disperso e este projeto traz essa particularidade de compilar muito do conhecimento disperso, para além daquele que possa ser gerado no próprio projeto, esta própria aprendizagem comum e esta divulgação e disseminação, como estamos hoje a fazer, é muito relevante.
Por outro lado, e uma segunda forma, a Rosário falou há pouco da segurança ambiental e nós já vimos situações no terreno onde vimos proprietários em desespero de causa a fazer coisas perfeitamente fora de tempo e fora do contexto. Isto é, há práticas que são utilizadas para combater pragas e doenças que não são de todo aconselhadas. E há uma outra consciência. Muitas das vezes temos o pequeno proprietário tem que ser consciente que tentar solucionar o problema de uma praga na sua propriedade é muito difícil e, portanto, então temos que desenvolver esforços concertados, não na minha pequena floresta, mas numa região ou numa vasta mancha, na tentativa de solucionar. E é por isso que é muito importante que os proprietários sejam aderentes e possuam também muito conhecimento para perceberem que há práticas que são perfeitamente desaconselhadas e que não devem ser utilizadas. Hoje vamos falar sobre o gorgulho. O gorgulho ataca em si, principalmente nas florestas de eucalipto. É uma das principais espécies que temos na região de Aveiro e, infelizmente, também sentimos os problemas causados por esta praga, principalmente nas zonas mais serranas. E basicamente, em resumo, acho que os proprietários devem estar integrados em todos estes tipos de projetos, porque finalmente, e esse é um sentimento da nossa parte que representamos os proprietários, de que o facto de termos projetos transversais, desde as universidades às instituições públicas, aos vários agentes da floresta, mas que culminam com testes de campo no terreno, onde existe esta preocupação da transmissão do conhecimento, da informação, que deixa muita aprendizagem, deixa muito conhecimento local. Acho que é realmente a parte mais significativa deste tipo de projetos e, portanto, em primeira hora estaremos sempre disponíveis para participar e aceitamos este convite da Forestis para integrar este grupo operacional, onde estamos muito satisfeitos e disponíveis para continuar a trabalhar. Muito Basicamente obrigada. era isto, Rosário. Obrigado. Muito obrigada, Luís, pela parte introdutória e a importância que este projeto tem para a vossa atividade. Eu, de seguida, vou passar a palavra a Susana Barreiro, do Instituto Superior de Agronomia, que também é um prazer ter conseguido juntá-la a este projeto, porque já nos conhecíamos há muito tempo e as relações entre a Forestis e o ISA também já vêm de longa data, mas nesta matéria foi o primeiro projeto, acho que temos a Susana diretamente a trabalhar connosco e tem sido para nós um prazer, um gosto ter uma pessoa com a experiência que a Susana já tem. A Susana é fundamentalmente investigadora, embora também leciona no Instituto Superior de Agronomia, está ligada às áreas do inventário florestal, da modulação e crescimento e desenvolvimento de simuladores florestais, ou seja, coloca aqui todo o conhecimento e toda a matemática ao serviço da previsão, digamos assim, da gestão dos nossos povoamentos em termos de crescimento, em termos de contabilização e quantificação do nosso património florestal, e lidera aqui ensaios técnicos neste projeto. E, portanto, é isso que a Susana Barreiro vai abordar, os ensaios instalados que têm como objetivo avaliar se há de facto alguma relação entre as práticas de gestão e a prevenção da praga e, portanto, a componente da gestão. Eu convidava então a Susana a fazer a sua intervenção e agradeço-lhe desde já ter-se juntado a nós neste webinar. Tem que colocar o som, Susana? Conseguem ouvir? Sim, perfeitamente. Ok. Obrigada, Rosário, pela introdução. Eu não sou o único membro do ISA, estou em representação do grupo do ISA, que é composto
pela professora Manuela Branco e pela professora Margarida Tomé também, e venho falar-vos um bocadinho, como a Rosário disse, sobre os ensaios que nós instalámos no âmbito do projeto. O título da apresentação pode até parecer um pouco enganador: Práticas de Gestão Florestal para a Prevenção e o Combate à Praga. Isto dá um pouco a ideia de que já se sabe alguma coisa e já estamos a divulgar resultados, e não é bem verdade. Eu proporia antes o título que apresento agora: Podem as práticas de gestão florestal influenciar a prevenção e o controle da praga? É mais neste sentido que nós temos vindo a trabalhar no grupo do ISA. Portanto, a gestão florestal tem como objetivo sempre minimizar os impactos causados pelos agentes bióticos, e para isso tenta-se sempre combinar as medidas de controle químico, as medidas de controle biológico, juntamente com boas práticas silvícolas. O objetivo destas medidas preventivas é sempre o de diminuir a probabilidade de ocorrência da praga, o de diminuir também a intensidade dos ataques e, ao mesmo tempo, aumentar a capacidade de recuperação que as árvores têm depois de serem atacadas. Neste sentido, é importante chamar a atenção para dois aspectos: a suscetibilidade, que consiste na capacidade que a árvore tem de resistir a um ataque, e a tolerância, que se caracteriza pela capacidade que a árvore tem em recuperar após ter sido atacada. Assim, podemos selecionar os materiais genéticos, quer a espécie, quer o clone, por exemplo, de acordo a que a composição química das folhas, a libertação de compostos por parte das folhas, a estrutura, a dureza, a existência de ceras que cada uma das espécies, os clones, apresentam, bem como o momento da passagem da folha juvenil à folha adulta, tudo isto, que são características das espécies e dos clones, fazem alterar a tolerância e a suscetibilidade. Aquilo que se pretende com as boas práticas silvícolas para minimizar os impactos da praga é que a escolha destes materiais genéticos venha aumentar a tolerância e, ao mesmo tempo, reduzir a suscetibilidade, se isso for possível. Juntamente com os materiais genéticos, o tipo de solo e a fertilização também afetam o estado de stress fisiológico e nutritivo das árvores. Portanto, espera-se que, com uma nutrição adequada, consigamos aumentar a tolerância, a capacidade que a espécie tem de recuperar depois de ter sido atacada. Portanto, uma combinação equilibrada de nutrientes, em princípio, contribuirá para reduzir a suscetibilidade. Da mesma forma que o controle da vegetação, uma vez que permite reduzir a competição pela água e pelos nutrientes, também se espera que venha a produzir maior tolerância. Por fim, a seleção das varas, que contribui para o aumento do vigor, também se espera que venha a ter um efeito positivo na tolerância. Eu digo espera-se porque, quer em Portugal, quer no estrangeiro, não existem muitos estudos a este respeito. E, portanto, nós, num projeto que visava a transferência de conhecimento, resolvemos que não há outra forma de vos dar informações, de dar informação ao público, senão instalarmos ensaios. Neste sentido, o ISA, juntamente com o Raiz e com a Associação de Produtores Florestais, com o apoio da Florestis e do INIAV, aquilo que fez foi propor-se a fazer umas visitas de campo, onde fizemos uma prospeção de potenciais locais onde poderiam ser instalados estes ensaios, onde se pretende estudar o impacto de diferentes práticas silvícolas, como a fertilização, o controle de vegetação e a seleção de varas. O objetivo era avaliar o impacto destas práticas silvícolas, quer em povoamentos atacados, quer em povoamentos não atacados. Mas como nós não temos controle sobre o inseto, optámos por fazer aplicação de inseticida para conseguir simular a existência de povoamentos não atacados. O que poderia, à primeira vista, parecer uma tarefa fácil, porque, dada a quantidade de povoamentos de eucaliptos e as extensas áreas de eucaliptais que nós temos, acabou por se revelar um tanto ou quanto complicado, porque era difícil encontrar áreas onde instalar o ensaio de maneira a que todas as parcelas que constituíssem o ensaio estivessem às mesmas condições de altitude, proximidade às linhas de água, exposição. Portanto, não foi fácil. Aquilo que acontece quando nós falamos em avaliar o impacto
consiste em monitorizar ao longo do tempo o crescimento das árvores em diâmetro e em altura, e ir avaliando ao longo do tempo os níveis de desfolha e também o crescimento do subcoberto. Para além da dificuldade em encontrar estas áreas, a demora que nós temos em conseguir ver o efeito dos tratamentos que estão a ser aplicados, a fertilização, o controle de vegetação, a seleção de varas, e a preferência do gorgulho por folha adulta levou a que, em vez de instalarmos povoamentos de raiz, aproveitássemos povoamentos já existentes. Os que nós utilizamos nestes ensaios têm entre 2 anos e meio e 3 anos e meio, e desta forma não tivemos grande controle sobre o material genético, porque tivemos que nos cingir ao material genético que já existia nestes povoamentos onde nós resolvemos instalar os ensaios. O clone que predomina nos ensaios que nós instalamos é o clone Guia74, só a título de exemplo, e portanto o material genético vai ser um dos fatores que nós vamos ter que ter em conta quando analisarmos os resultados. Para vocês terem uma ideia da evolução dos trabalhos, no início do ano 2020 nós fizemos a saída de campo e após algum trabalho de gabinete selecionaram-se as áreas onde deveriam ser instalados os ensaios e após a instalação dos ensaios as parcelas têm à volta de 2.500 metros quadrados e são constituídas mais ou menos por cerca de 120 árvores. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se toda a gente consegue ver bem o meu ecrã, se calhar agora veem melhor. Isto esquematiza o tipo de ensaios que nós consideramos. A ideia inicial era até combinar diferentes tipos de tratamento, o que não foi possível, dadas as restrições que eu já mencionei, de termos áreas suficientemente grandes com as mesmas condições de altitude, exposição, proximidade às linhas de água. Portanto, aquilo que foi feito foi cada quadradinho destes, eu penso que devem conseguir ver o meu rato, cada quadradinho destes representa um bloco que é composto por uma parcela testemunha, que é a que está sempre a branco, e depois temos parcelas onde foi testada a fertilização, o controle de vegetação, o controle de vegetação combinado com fertilização. No caso deste ensaio aqui, temos 4 destas parcelas onde foi aplicado inseticida para simular a ocorrência de povoamentos não atacados, enquanto que replicou-se os mesmos tratamentos em parcelas onde não foi aplicado inseticida. Isto foi, a ideia inicial era termos estes desdobramentos todos, não nos foi possível, portanto nós tivemos que nos limitar às condições que tínhamos disponíveis no terreno. Portanto, temos um ensaio com estas características que vocês veem aqui, em que há parcelas de testemunha, parcelas fertilizadas, parcelas com controle de vegetação e com os 2 tratamentos combinados, controle de vegetação e fertilização, enquanto que neste ensaio que vocês veem aqui com 2 parcelas assinaladas a azul, só se testou a fertilização num bloco com aplicação de inseticida e sem aplicação de inseticida, e instalamos também um ensaio em que foi testada a seleção das varas, em que a parcela testemunha, neste caso, corresponde a uma parcela em que não foi deixada de fazer a seleção de varas, mas foram deixadas mais varas por toça do que nas parcelas onde foi aplicada a monda. Eu represento aqui a seleção de varas por um M, como monda. Existe ainda um ensaio onde se aplicou fertilização em 2 parcelas e numa delas se aplicou inseticida e noutra não, e testou-se, à semelhança do que foi feito com as fertilizações, testou-se o impacto, ou vamos tentar avaliar o impacto de fazer controle de vegetação e não fazer controle de vegetação em áreas com aplicação de inseticida e sem aplicação de inseticida. Eu não mencionei, eu não estou a dizer as localizações, mas os ensaios estão distribuídos pelos concelhos de Mortágua, Anadia e Águeda. Após a instalação das parcelas, foi feita uma primeira medição de controle de diâmetros e alturas, antes que se procedesse aos tratamentos que consistiram no tratamento fitossanitário, na aplicação de inseticida, na fertilização e o controle de vegetação, bem como a seleção de varas.
Esqueci-me de acrescentar aqui. Tem aqui umas imagens que exemplificam. A aplicação dos adubos variou consoante as áreas, consoante o tipo de solo que nós tínhamos nos ensaios, portanto, a título de exemplo, vocês veem aqui os tipos de adubo que foram aplicados nas parcelas que foram adubadas, e foi feito controle de vegetação nas parcelas do ensaio que consistia mesmo em controle de vegetação, foi aplicado controle de vegetação químico. Após terem sido feitos os tratamentos que foram executados na primavera, no fim da primavera foi feita a primeira avaliação das desfolhas e da vegetação espontânea, e vocês têm aqui uns exemplos de umas fotografias que foram tiradas a quando da avaliação das desfolhas, em que se consegue ver o terço superior das árvores mais ou menos desfolhado, e foi feita também a avaliação da vegetação espontânea. Isto com o objetivo de nós irmos avaliando ao longo do tempo, em que estão estabelecidas umas classes de desfolha, e quando as equipas vão ao campo fazer as avaliações, classificam cada árvore, ou uma amostra das árvores dentro da parcela, de acordo com as diferentes classes de desfolha. A avaliação da vegetação espontânea tem como objetivo, depois mais tarde, nós conseguirmos estimar as biomassas de subcoberto, de maneira a tentar avaliar o impacto que isto tem no crescimento. Neste momento, e já iniciámos o ano 2021, estão a ser executadas as segundas medições de diâmetros e alturas, ou a ser pelo menos terminadas, e a semana passada nós reunimos para definir o novo ou plano de avaliações de desfolhas e vegetação espontânea para o próximo ano, porque dadas as condições de pandemia e restrições de circulação entre concelhos, há coisas que tiveram que ser revistas, e, portanto, tivemos uma reunião a semana passada para definir os trabalhos para a próxima primavera. Como eu já vos chamei a atenção, não há ainda resultados face ao curto período de monitorização. Como eu disse, ainda estão a ser completadas as segundas medições das parcelas. As medições estão a cargo do Raiz e da Associação de Produtores Florestais. Caberá depois ao ISA tratar os dados e, embora não tenhamos ainda resultados, aquilo que nós esperamos encontrar é diferenças de crescimento nos diferentes tratamentos que foram aplicados, e esperamos que nas parcelas que foram fertilizadas e ou tiveram controle de vegetação, bem como nas parcelas em que houve uma seleção de varas para um número adequado de varas, que se venham a observar menor suscetibilidade e maior capacidade de recuperação das árvores aos ataques. Por fim, nós temos, como a Rosário mencionou, temos umas ferramentas, uns simuladores florestais que nos vão permitir simular o crescimento dos povoamentos com ou sem o efeito de ataques até ao final da rotação, e a ferramenta permite-nos ainda fazer análises económicas. Portanto, como eu já mencionei, vou voltar a repetir, nós não temos ainda resultados, mas temos tudo muito bem encaminhado, e se não tivermos resultados muito concretos no final do projeto, todos os envolvidos estão empenhados em manter estes ensaios e continuar a monitorizá-los uma vez que o projeto termine, de maneira a que, findo o projeto, consigamos ter resultados mais concretos acerca do impacto destas práticas silvícolas na prevenção da praga. E termino aqui a minha apresentação. Vou dar a palavra ao... Muito obrigada, Susana, pela intervenção, que descreveu aqui, de facto, os trabalhos de terreno que estão a ser orientados pelo Instituto Superior de Agronomia, ligado à parte da gestão, e que em breve teremos alguns resultados, e como a Susana acabou de dizer, é um trabalho em floresta, todo o trabalho de investigação, e essa é uma grande dificuldade que temos no nosso setor, é um trabalho de médio e longo prazo para conseguirmos resultados consistentes, e portanto já sabemos de antemão, pelo menos já somos suficientemente inteligentes para perceber que não é num projeto que vamos resolver todos os desafios que temos pela frente, já estamos suficientemente experimentados e atentos a esse processo, e portanto já estamos também, ainda que vamos a meio deste projeto, já a pensar no futuro. Eu aproveitava também
para reforçar com a Susana, é um prazer estarmos a trabalhar, é pela primeira vez, mas que estão também na audiência aqui a acompanhar-nos, a professora Margarida Tomé, que já conhecemos há muito tempo, e a professora Manela Branco, também com quem já trabalhamos aqui noutros projetos, e também cumprimentá-los. Vou passar a palavra ao investigador do INIAV, o colega Luís Bonifácio, que tem uma experiência vastíssima neste campo da fitossanidade. Ele trabalha nestas áreas desde 88, começou na Universidade de Évora como bolseiro, foi desenvolvendo a sua investigação, mas sempre com uma grande preocupação de ligação ao terreno, de que os seus projetos tivessem uma parte experimental, a ligação aos proprietários florestais e aos gestores florestais, assim também como tem também tido colaborações com empresas ao nível da consultoria, e faz, digamos, aqui também um trabalho muito interessante, não só na investigação, mas também com todos os agentes, quase, eu diria, 360 graus, desde aqueles que desenvolvem eventualmente processos e produtos, àqueles também que os vão utilizar, e essa parte que é uma componente também um bocadinho complementar, eu diria, da extensão florestal. Desde 2016, e é nessa qualidade que está aqui neste projeto, é investigador auxiliar no INIAV, e, portanto, eu convidava o Luís Bonifácio a apresentar-nos os trabalhos de investigação nas lutas biotécnica e química, que é, digamos assim, a parte em que intervém aqui neste projeto. Boa tarde, Luís, e obrigada por estares aqui. Boa tarde, Rosário. Espero que estejam-me a ouvir bem. Obrigado pela apresentação. É com muito gosto que eu, em nome do INIAV e da equipa, mais concretamente da equipa de proteção florestal liderada pelo engenheiro Edmundo Sousa, é com muito gosto que nós participamos nos projetos que visam a proteção da nossa floresta, seja qual for a essência, e vou então, sem mais demoras, fazer a apresentação que diz respeito às linhas que nós estamos da nossa responsabilidade, que é a luta biotécnica e a luta química contra o gorgulho do eucalipto. Isto vem de trabalhos anteriores desenvolvidos no INIAV já em 2015, onde testámos em túnel de vento compostos voláteis do eucalipto, que demonstraram ter capacidade atrativa para o gorgulho do eucalipto. Estes compostos, na perspectiva de serem utilizados no campo como uma ferramenta de luta biotécnica. No âmbito do fitoglobos, vamos, digamos assim, continuar essa investigação em túnel de vento também, combinando os compostos voláteis que mostraram melhor comportamento nesses primeiros ensaios, com uma feromona específica do gorgulho do eucalipto que foi isolada e identificada pela equipa de trabalho da Universidade Nova, da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, liderada pela professora Maria Rosa Paiva e pelo o professor Eduardo Mateus, que está publicado aqui abaixo, foi publicado em 2019, portanto trata-se de um conhecimento bastante recente. Paralelamente, já em 2015, também nós testámos em campo vários desenhos de armadilhas com os tais voláteis do eucalipto, para tentar ver qual era o mais adequado para a captura do gorgulho, que se revelou um desafio muito grande, porque o gorgulho tem uma capacidade de adesão às superfícies muito grande, e, portanto, que nós vamos ter que tentar criar, se calhar, uma armadilha diferente, muito específica, para eliminar, como se pode ver aqui nesta imagem, a capacidade que ele tem de se agarrar às superfícies e então evitar ser capturado. Depois, paralelamente aos trabalhos de luta biotécnica, que estão muito incipientes, nós temos também desenvolvido ensaios laboratoriais para avaliar a eficácia de produtos para que sejam elegíveis para a luta química contra o gorgulho do eucalipto. Os produtos químicos a utilizar têm que ser compatíveis com a luta biológica, porque mais tarde o colega Carlos Valente irá falar da luta biológica, que é muito eficaz, muito importante para o controle do gorgulho, nomeadamente a utilização dos parasitoides
do género Anaves. A verdade é que em 2007 foi autorizada em Portugal a utilização do primeiro produto inseticida, que era o Cascade. No entanto, a evolução em 2010, esse Cascade foi digamos assim, proibido pelas normas da FSC, da certificação florestal, e a partir daí houve necessidade de testar produtos alternativos. Os produtos alternativos, para serem viáveis, para já tinham que ter várias premissas. Tinham que já ter autorização de venda em Portugal, já o uso agrícola aprovado, serem eficazes para o controle do coleóptero, que é o grupo de inseto a que pertence o gorgulho do eucalipto, não estarem proibidos por entidades certificadoras, nomeadamente a FSC, e terem baixo risco ambiental, sobretudo para as abelhas. E então, em 2010, a nível do INIAV, nós testámos em colaboração com a empresa Bayer e a CIPCAM aqui em Magro, 2 produtos, que eram o Calypso e o EPIC, que nesses ensaios laboratoriais se revelaram muito eficazes tanto contra as larvas como os insetos adultos do gorgulho, e outros testes também revelaram que eles não eram perigosos nem para as abelhas, nem para o parasitoide. Só que, entretanto, o Calypso foi também proibido a sua utilização, pelo que atualmente estamos restritos, portanto, a luta química está restrita ao EPIC desde 2011, portanto, que é usada, a aplicação é realizada com equipamento de ultra baixo volume, com cerca de 3 litros de calda por hectare, sendo os resultados muito visíveis, mesmo ao fim de apenas um mês, como está aqui nas imagens. Eu gostava de chamar a atenção que a aplicação destes compostos, destes produtos químicos, só pode ser feita por aplicadores autorizados. Portanto, se os proprietários tiverem interesse, deverão contactar aplicadores autorizados ou as empresas de celulose, o raiz, nomeadamente, que lhe poderá aconselhar o melhor meio. Como disse, só existe neste momento o EPIC, pelo que no âmbito do fitoglobos estão neste momento já em testes laboratoriais 2 novas substâncias ativas, a metaflumizona, da BASF, e a azadiractina, da Copert e da CIPCAM, que já são utilizados na agricultura, nomeadamente contra o escaravelho da batateira, que é um coleóptero como o gorgulho do eucalipto. Estes, ao contrário do EPIC, são apenas eficazes nos estádios larvares, portanto, em larvas nos estádios iniciais. Portanto, é muito importante o tempo de aplicação, vai ser muito importante o tempo de aplicação destes produtos. Por outro lado, como os anteriores, também não são, em princípio, pelas normas técnicas, pela ficha técnica, não são perigosos para as abelhas nem para o parasitoide. Portanto, vou mostrar aqui umas imagens dos ensaios que estão a decorrer. Este aqui é a metaflumizona, que é o alverde, e estes são os outros 2, portanto, que são as 2 formulações que existem para a azadiractina, pela Copert e pela CIPCAM, que é o Align. Pronto, essa é a apresentação que eu tinha para vos mostrar. Dizer que os resultados preliminares, porque ainda estão em curso, revelaram que ao fim de 15 dias as folhas com tratamento, os gorgulhos já não estavam a ter qualquer atividade de alimentação, e o primeiro ensaio com a azadiractina, ao fim de 18 dias, ambas as concentrações testadas, as concentrações selecionadas foram com base no recomendado para o escaravelho da batateira, mas ambas as concentrações testadas já tinham provocado a morte de todos os exemplares, ao passo que o testemunha, que foram folhas pulverizadas com água, ainda tinha praticamente todos os insetos, para ser mais concreto, tinha 28 dos 37 iniciais, das 30 larvas, estavam ainda todas vivas. Portanto, há grandes perspectivas de termos mais produtos alternativos aqui para o futuro. Portanto, agradeço a vossa atenção, e era só isso que eu tinha para apresentar, e passo a palavra a Rosário. Obrigado.
Muito obrigada, Luís, pela apresentação clara, sintética, que foi muito perceptível para todos, espero eu, pelo menos para mim foi. Apesar de estar no projeto, quando nós vemos estas apresentações assim com uma ordem, sentimos-nos recompensados do trabalho que estamos a fazer, porque isto de facto tem lógica e, portanto, agradeço muito a clareza com que apresentaste o trabalho. Eu vou passar de imediato a palavra ao colega Carlos Valente, do Raiz, que é o principal instituto de investigação que temos em Portugal a tratar do tema do eucalipto, também numa visão muito integrada, que vai desde a floresta à indústria. Neste caso, o Carlos já temos trabalhado frutuosamente há vários anos. O Carlos é licenciado em Biologia e depois doutorou-se em Engenharia dos Recursos Florestais, Engenharia Florestal dos Recursos Florestais. Trabalha no Raiz já desde 98, onde exerce funções eminentemente de investigação e também de consultoria. E eu traçava também uma nota no perfil do Carlos, visto que já o conheço há algum tempo, que é a disponibilidade e a afabilidade com que ele sempre trata de temas complexos de uma forma simples, com os utilizadores, com os proprietários e com os técnicos, e fundamentalmente a disponibilidade sempre que tem para partilhar o seu conhecimento. Carlos, passava-te a palavra então para apresentares a tua área relativamente também aos procedimentos da aplicação química e da luta biológica. Muito obrigada por estares cá connosco. Obrigado, Rosário, pela introdução e boa tarde a todos os participantes. Eu irei falar um pouco sobre as atividades que decorrem neste projeto relacionadas com o controle biológico. E para falar do tema, convém esclarecer primeiro o que é isto do controle biológico para quem nunca ouviu falar desta expressão. É uma coisa muito simples, é no fundo um método de controlar as populações das pragas usando os seus inimigos naturais. Geralmente são insetos benéficos que são usados contra os insetos que são pragas. Portanto, é um conceito muito simples e é isto que tentamos fazer. Esta metodologia é particularmente adequada, esta metodologia de controle biológico é particularmente adequada para controlar pragas que foram introduzidas, que não são de cá. Ora, isto é o que acontece com as pragas dos eucaliptos. As pragas dos eucaliptos são geralmente insetos que são originários da Austrália e quando atravessaram estes continentes todos e vieram da Austrália para cá, deixaram lá os seus inimigos naturais. Portanto, chegam cá e não têm forma de serem controlados naturalmente. Os nossos insetos, a nossa fauna de insetos que existe cá, não é geralmente suficiente e não está bem adaptada a estas novas espécies e não as consegue controlar. Portanto, se nós conseguirmos introduzir um ou mais desses inimigos naturais da Austrália, podemos conseguir contribuir para controlar eficazmente estas pragas. Bom, mas esta introdução de novos organismos em território nacional não é uma tarefa simples, nem é uma tarefa rápida, nem é uma tarefa barata. Um programa de controle biológico clássico exige geralmente uma série de etapas, que eu tentei aqui esquematizar, mas que mesmo assim são simples, que vão desde a identificação dos inimigos naturais da praga na região de origem. Por vezes já se conhecem estes inimigos naturais, até já foram usados noutros países, mas muitas vezes para uma praga que é nova também não se conhecem os inimigos naturais e, portanto, é preciso ir às áreas de origem. No caso das pragas do eucalipto será a Austrália, e andar à procura de inimigos naturais que ataquem realmente aquela praga que nós queremos eliminar. Depois é preciso uma autorização legal para importação, todo o processo burocrático, é preciso importar estes inimigos naturais, estudá-los em condições de quarentena, ter protocolos de criação destes organismos, o que nem sempre é fácil e às vezes nestas etapas o processo falha.
temos que fazer estudos laboratoriais para estudar a biologia destes organismos, avaliar a eficácia, potenciais riscos. Portanto, temos que conhecer muito bem aquilo que nós pretendemos utilizar como agente de controle biológico e depois, se tudo correr bem até aqui, temos então um desafio de autorização legal para libertação em campo. É preciso construir um dossiê, é preciso submeter esse pedido às autoridades competentes e, por fim, se tudo correr bem, estaremos então em condições de produzir e libertar em campo. Depois de libertado em campo, ainda não podemos dizer que está tudo feito. É preciso uma avaliação após a libertação para perceber se o novo inimigo natural se estabeleceu, se está ou não a ser eficaz e, eventualmente, se haverá outros impactos. Portanto, é algo complexo, mas, apesar de complexo, o controle biológico tem uma série de vantagens. E uma dessas vantagens é, por exemplo, ter uma relação custo-benefício muito favorável. Há um investimento inicial financeiro no desenvolvimento do projeto. Vamos imaginar ir à Austrália, fazer as importações, ter equipas em laboratório para estudar os insetos, mas liberta-se estes inimigos naturais e depois não é preciso fazer mais nada. Ou seja, estes inimigos naturais vão se multiplicar em campo e vão controlando a praga. Portanto, há uma intervenção inicial e depois temos o controlo para sempre. E, portanto, isto tem uma relação custo-benefício que é muito interessante e um efeito muito duradouro, que é diferente, por exemplo, se aplicarmos um inseticida. Se eu preciso de um inseticida este ano, no próximo ano vou ter que aplicar novamente inseticida e daqui a 2 anos a mesma coisa e às vezes mais do que uma vez por ano. No caso do controle biológico, não. Eu liberto uma vez o inimigo natural e depois é só esperar que ele faça o seu trabalho naturalmente. E uma outra grande vantagem é que nestes programas de controle biológico só podem ser usados inimigos naturais específicos daquela praga que nós queremos realmente controlar. Ou seja, não estamos à espera, não haverá efeitos negativos sobre outros insetos ou nem de outra ordem. Portanto, nem efeitos ambientais nem sociais negativos. Apenas temos o efeito na praga que queremos controlar. Bom, isto foi só uma pequena introdução sobre o tema geral do controle biológico, mas vamos agora ver como é que isto do controle biológico se aplica ao gorgulho do eucalipto. Existe um pequeno inseto, um inseto australiano, que é muito pequeno, de comprimento tem cerca de 1 milímetro. Ele tem um nome esquisito, é o nome científico, não existem nomes vulgares para estes bichinhos, é o Anaphis nitens, e este inseto tem sido o principal agente de controle biológico do gorgulho do eucalipto em todo o mundo. Ou seja, em qualquer país onde existe o gorgulho do eucalipto, a medida que tem sido utilizada principal para controlar o gorgulho é precisamente o uso deste inimigo natural. O que é que ele faz? Esta vespa muito pequenina, o que faz é pôr os seus ovos dentro dos ovos do gorgulho e vai destruí-los. Portanto, vai se desenvolver dentro do ovo do gorgulho à custa do seu interior. Portanto, em vez de, ao fim de algum tempo, sair de lá do ovo uma larva de gorgulho, que iria atacar os eucaliptos, o que sai é mais um destes inimigos naturais, um Anaphis nitens. O Anaphis nitens já está cá em Portugal, existe cá em Portugal já desde os anos 90. Ele não foi introduzido diretamente em Portugal, mas foi introduzido primeiro no norte de Espanha, na Galiza, e depois dispersou-se naturalmente até Portugal. O gorgulho do eucalipto apareceu em Portugal, para terem uma ideia, em 1995, e em 1996 iniciou-se um projeto cá em Portugal para produzir este Anaphis nitens em laboratório, libertá-lo em campo e acelerar a dispersão deste inimigo natural. Ou seja, colocá-lo em zonas onde o gorgulho já estava, e ele estava nessa altura a colonizar o país, onde ele já estava, mas onde o inimigo natural ainda não estava. E embora este Anaphis nitens tenha conseguido
controlar eficazmente o gorgulho na maior parte do território nacional, em algumas regiões não funciona bem, nomeadamente nas regiões mais do norte e do centro de altitude. Nós vemos aqui, por exemplo, esta imagem, isto é em Barcelos, portanto no norte, e vemos aqui uma área imensa de eucaliptal muito desfolhada por causa do gorgulho, portanto teríamos lá o Anaphes nitens, mas ele não estava a dar conta do recado. Mas bom, como o controle biológico com o Anaphes nitens não é suficiente e não está a ser suficiente, teremos que ver se há outros inimigos naturais que possam estar mais bem adaptados aos locais onde este Anaphes nitens falha. E depois de muito trabalho e de muitas prospeções na Austrália, descobriram-se outras 8 espécies de inimigos naturais que atacam lá o gorgulho. E é este conjunto de espécies, que estão aqui as fotografias dos bichinhos, são tudo insetos muito pequenos, com poucos milímetros, é este conjunto de espécies que é a base para podermos desenvolver outros programas de controle biológico em Portugal para o gorgulho do eucalipto. E destas 8 espécies, há 2 que parecem mais promissoras. Portanto, nós não podemos apostar em todas ao mesmo tempo e começámos a trabalhar, sobretudo, com 2. E parecem-nos mais promissoras porque são mais abundantes na Austrália, e, portanto, aparecem mais frequentemente associadas ao controle das populações do gorgulho na região de origem, ou então porque são mais fáceis de multiplicar e de criar em laboratório e de estudar em laboratório. Portanto, estas 2 características são muito importantes para nós escolhermos o nosso candidato ao controle biológico. Uma dessas espécies é este Anaphes inexpectatus, mais um nome estranho, eu peço desculpa. É muito parecido com o Anaphes nitens, o que ele faz é precisamente a mesma coisa, ele parasita os ovos do gorgulho. E depois temos este inseto aqui, que é uma mosca, que se chama Anagonia, e o que faz é parasitar as larvas. E aqui nesta imagem o que vemos precisamente é uma mosca a picar uma larva, ou seja, a introduzir os ovos dela dentro da larva do gorgulho do eucalipto. E é assim que este controle funciona. Sobre o Anaphes inexpectatus, ele já está numa fase avançada de estudo em Portugal. E temos feito já libertações experimentais deste inseto em campo já desde 2012, isto em parceria com a Altriflorestal, e sabemos que a introdução do inseto foi bem sucedida, ou seja, o inseto estabeleceu-se. Nós vamos hoje ao campo e conseguimos encontrá-lo. O problema é que as populações que encontramos em campo ainda são muito pequenas. Nós encontramos uma baixa taxa de mortalidade no gorgulho do eucalipto relacionada com a atividade deste inseto. Geralmente anda abaixo dos 5%, enquanto que, por exemplo, no Anaphes nitens temos, em alguns sítios onde ele funciona bem, taxas de mortalidade acima dos 80%. Portanto, pode ser ainda uma fase de adaptação, não sabemos ainda, ou por simplesmente este inseto pode realmente não se adaptar bem às condições de Portugal e não conseguir controlar o gorgulho. De qualquer modo, o que está planeado dentro do projeto é continuar a monitorizar em campo este inseto, nomeadamente em dois locais onde foram feitas largadas recentemente em 2019, já no âmbito deste projeto. Portanto, em Severo do Voga e na Pampilhosa da Serra. Portanto, estamos a acompanhar isto. Quanto à Anagonia, está numa fase mais inicial. Portanto, a Anagonia é a tal mosquinha que está aqui, que parasita as larvas. É preciso ainda fazer um conjunto de estudos em laboratório, nomeadamente, talvez o mais importante, verificar se este inseto pode ou não atacar outras espécies que não o gorgulho do eucalipto.
E este tipo de estudos estamos agora a iniciá-los em 2021, provavelmente não teremos a oportunidade de os terminar este ano e vamos continuá-los em 2022, mas isto é extremamente importante para percebermos se é seguro ou não libertar este inseto na natureza. Em função dos resultados destes estudos, desse e dos outros que estamos a fazer, de eficácia, os estudos de biologia, é que vamos decidir então se vamos propor ou não às autoridades competentes a libertação em campo. Portanto, em resumo, o que nós temos em termos de inimigos naturais é o nosso Anaphes nitens, que já está aqui há mais de 2 décadas e é parcialmente eficaz. Portanto, apesar dele não controlar a praga em todo lado, se não o tivéssemos, provavelmente teríamos dificuldade em produzir eucalipto nos dias de hoje, porque a praga estaria completamente sem controle. O Anaphes inexpectatus é uma espécie que já está estabelecida em Portugal, mas ainda não tem um efeito relevante no controle da praga, mas vamos continuá-lo a estudar neste projeto. A Anagonia é uma espécie muito promissora, até porque ataca as larvas, portanto algo diferente dos outros 2 Anaphes, e portanto pode complementar a ação desses Anaphes, mas necessita de mais estudos em laboratório até que possa ser considerada para libertação em campo, e portanto também está previsto continuarmos a estudar no âmbito deste projeto. Se tudo isto falhar, mais tarde, não já no âmbito deste projeto, mas mais tarde, temos ainda outras 6 espécies de inimigos naturais que estão identificadas, que embora não parecendo tão promissoras, um dia poderemos ainda necessitar delas para termos realmente um controle eficaz biológico do borbulho em Portugal. E era isto que eu trazia. Muito obrigado, Carlos. Eu apreciei muito, como eu tinha dito, a simplicidade com que o Carlos descreve estas coisas, e eu acho que fez um esforço grande para ser perceptível por esta via a explicar o estado da arte. Por algumas perguntas que nós tínhamos aqui acabaram já de ser respondidas com a apresentação do Carlos. E, antes de passar para a Helena, eu também gostava de dar uma palavra e cumprimentar o Luís Mota, que também faz parte da equipa do Raiz e que está neste projeto. De imediato, eu passava a palavra à Helena Martins, do ICNF. A Helena é técnica do Departamento de Gestão e Valorização da Floresta, tem responsabilidades na divisão Fitossanidade Florestal, está no ICNF desde 2017, está também envolvida no Plano Nacional da Sanidade Florestal, tem muita experiência, já andou por muitos lados e em diversas matérias, mas fundamentalmente eu realçava aqui a experiência que a Helena tem em termos de gestão de projetos, da comunicação de projeto e estas funções mais recentes no ICNF dedicadas à fitossanidade e em que temos colaborado mutuamente noutras, para além do projeto, nós e muitos parceiros ao nível nacional, com a Helena em diversas iniciativas que o ICNF tem também no âmbito da fitossanidade. E, portanto, exatamente nesse enquadramento que a Helena vai fazer a apresentação, mais centrada no plano de controlo do orgulho do eucalipto. Helena, é um gosto tê-la aqui e a palavra é sua. Boa tarde, muito obrigada, Rosário. Como referiu, eu estou aqui em representação do ICNF e mais concretamente, como referiu também, da Divisão de Fitossanidade Florestal, que é chefiada pela engenheira Dina Ribeiro, que faz parte também da equipa, e foi com muito gosto que nós aceitámos o convite para participar nesta parceria e tem sido um privilégio acompanhar o trabalho dos restantes parceiros. O nosso trabalho aqui tem sido essencialmente assegurar a devida articulação e o devido enquadramento das ações do projeto e dos seus resultados nos instrumentos de planeamento no âmbito da fitossanidade florestal que são relevantes aqui neste contexto e mais especificamente o plano de controle para o orgulho do eucalipto e o Programa Operacional de Sanidade Florestal, que no fundo tem os princípios orientadores de qualquer
plano de ação que vise pragas relevantes na área florestal, no território continental. O plano tem sido redigido por uma equipa coordenada pelo ICNF, mas da qual fazem parte várias entidades que têm tido este papel desde 2011, foram nomeadas através de um despacho da então Secretaria de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, que na altura considerou-se realmente que era um problema bastante pertinente, que afetava os eucaliptais a nível nacional e que convocou estas entidades para um grupo de trabalho específico para a elaboração do plano. Desde 2014, o plano tem beneficiado da revisão e do acompanhamento de um grupo de trabalho do eucaliptal, do chamado GASF, que é o Grupo de Acompanhamento de Sanidade Florestal, que congrega, ele começou a ser, iniciou-se através da implementação do POSF, do Programa Operacional de Sanidade Florestal, e congrega entidades representantes de vários quadrantes do setor florestal, que têm um papel relevante nas matérias da fitossanidade florestal e que se disponibilizaram para analisar estas temáticas e encontrar juntas a melhor forma de articular estratégias de prevenção e de controle das pragas florestais. Fazendo um ponto um bocadinho com aquilo que o Luís Sarabando referiu, também tem aqui um importante papel de trazer as questões da fitossanidade florestal para a agenda dos problemas politicamente relevantes. Os objetivos do plano são essencialmente 4, obviamente o controle da praga é o objetivo 1, o 2 o reduzir estragos e prejuízos, o 3 sensibilizar e formar e o 4 aumentar a produtividade. E o que se pressupõe é que a concretização e implementação destes objetivos é de responsabilidade de várias entidades que têm atuação e responsabilidade neste âmbito, e o acompanhamento do GASP, no fundo, facilitou um bocadinho a implementação deste pressuposto. Para a concretização destes objetivos, o plano foi estruturado em 4 eixos estratégicos. O primeiro, o controle das populações, é orientado pelo objetivo específico de desenvolver os estudos e promover os melhores meios de luta química, biológica, biotécnica, genética, que em articulação com as melhores práticas civícolas possam de facto ter um efeito eficaz no controle das densidades populacionais, mas sempre de forma que seja reconhecida pela Autoridade Fitossanitária Nacional no que diz respeito à homologação dos produtos químicos e que também seja reconhecido pelas entidades certificadoras da gestão florestal responsável. Depois, no eixo 2, temos a monitorização das populações. O objetivo é avaliar anualmente a dispersão da praga, os seus efeitos, os estragos, dar uma ideia do impacto económico desses estragos e também dar uma ideia da eficácia dos meios de controle que estão a ser implementados. O eixo 3 é o da sensibilização e informação, e o que se pretende é divulgar o máximo possível o conhecimento e os meios de controle que estão disponíveis entre proprietários, produtores, operadores, de forma que de facto se possa garantir a implementação das melhores práticas no que diz respeito aos meios de controle. E por fim, o eixo das medidas de apoio ou de financiamento, o eixo 4, que tem como objetivo específico estabelecer propostas de financiamento ou da forma como podem ser implementados e articulados instrumentos e mecanismos de apoio às várias ações preconizadas pelo plano e que possam ser nomeadamente direcionadas para as áreas do território com maior risco. Antes de entrar no detalhe do que é que são as ações que neste momento são consideradas no plano, é necessário fazer uma retrospectiva do desenvolvimento do plano. Ele data de 2011, à altura então foi constituído o tal grupo de trabalho responsável pela elaboração do plano e que em junho conseguiu a aprovação do plano, e este momento marca o início da primeira fase, uma fase que teve foi bastante produtiva em termos de estudos científicos e testes de novos métodos biológicos e químicos de controle. Também foi marcada por muitas ações de sensibilização dirigidas a produtores e prestadores de serviço e ações de monitorização, particularmente as implementadas pelas associadas da CELPA e que deram a conhecer as áreas mais afetadas no território. Em 2014 houve necessidade de se proceder a uma revisão do plano, uma vez que foi também nesta altura publicado o Programa Operacional de Sanidade Florestal,
e houve, portanto, uma necessidade de articular com os princípios orientadores do POSF. Também já existiriam mais dados sobre a distribuição da praga e sobre os seus efeitos e, portanto, houve necessidade de fazer uma atualização das ações face a este novo conhecimento. 2014 marca também o início da chamada segunda fase de operacionalização de ações de controle. Já se conhecia o suficiente para então se estabelecer o benchmarking, a referência em termos de atuação que deveria ser utilizada dali para o futuro. E continuou-se uma forte aposta na sensibilização e na divulgação. Depois, mais tarde, então, entra-se na terceira fase, com a manutenção das ações de controle. Esta fase está vigente até 2020, com a particularidade que nesta altura se assumiu que era possível proceder a revisões sempre que fosse necessário e tentou-se implementar também esta prática de avaliações anuais. Efetivamente, o que se verificou, ou aquilo que o grupo de trabalho do eucaliptal do gás verificou, foi a necessidade em 2019 de se proceder a uma revisão do plano, considerando aumentar a eficácia das ações de controle, tendo em consideração que o planeamento da implementação destas ações à escala nacional teria de estar subordinado a uma lógica de níveis diferentes de risco e de prioridades de intervenção, a necessidade de uma maior articulação entre as entidades que implementam estas ações e também pelo facto de ter sido publicado um plano de risco no âmbito de um projeto europeu, o Interreg Plurifor, e o Programa de Ação Ibérico para o Controlo do Bonito dos Platenses também ter sido publicado, houve necessidade de verificar se haveria uma adequada articulação entre o plano de controle do gorgulho, do eucalipto e estes dois instrumentos de planeamento. Agora sim, em 2019, nós obtivemos, portanto, a versão que neste momento pode ser consultada e é então adequado falar-se no que é que são as ações que foram consideradas para cada um dos eixos estratégicos. Portanto, cada um dos eixos estratégicos tinha um objetivo específico, tinha objetivos operacionais, em torno dos quais depois foram estruturadas ações e foram atribuídas responsabilidades. Obviamente, no tempo que eu tenho disponível, eu não vou conseguir detalhar as ações. O plano também está para consulta, disponível para consulta, há relatório, pelo menos um relatório de execução, e vai haver em breve um outro, que também podem ser consultados. Além do mais, no que diz respeito ao eixo 1 de controle das populações, para os 5 primeiros objetivos operacionais, muita da informação das intervenções anteriores é relevante para se perceber o estado atual da implementação das ações do plano neste eixo. Talvez depois, se houver tempo, oportunidade e curiosidade, o Carlos possa detalhar o que tem sido feito ao nível da tolerância genética do eucalipto, uma vez que não foi feita referência anteriormente. Mas pronto, eu gostava de utilizar só um bocadinho de tempo a enfatizar o objetivo operacional 6, da operacionalização dos meios de controle disponíveis, porque realmente nós podemos ter os melhores meios de controle, mas se não o fizermos de uma forma articulada e visando as áreas com maior risco, talvez percamos a oportunidade de maximizar a sua eficácia. Pronto, e nesta operacionalização do controle disponível estão previstas 3 ações, sobre as quais eu queria falar um bocadinho. Uma é a devida articulação entre as entidades que estão responsáveis pela implementação destas ações. E neste caso nós temos 2 grandes exemplos a seguir. Um é a articulação que a investigação, o ISA, o RAIZ faz com o INIAV e com o ICNF no contexto da largada dos inimigos naturais. E o outro é a articulação que neste momento as associadas da CELPA fazem ao nível do seu território, do território do património, da indústria e com as OPFs que com elas se relacionam mais diretamente. Estes 2 modelos de articulação são modelos que ainda não estão generalizados a todo o território e nós temos que pensar um pouco como é que se poderá fazer essa generalização para assegurar efetivamente que os meios de controle são implementados da forma mais adequada. Depois há outra ação que tem a ver com a produção de recomendações. Já existem muitas recomendações dispersas, é necessário agregá-las, sintetizá-las, explicitá-las, divulgá-las de uma forma até mais correlacionada com a realidade territorial. Isso remete para a terceira ação, que é a do sistema de informação. Nós, para que conseguimos implementar da forma mais eficaz as ações no território, realmente convém ter uma perfeita noção de quais são as áreas de maior risco. Neste momento, as associadas da CELPA têm sido as providenciadoras da melhor informação disponível. Em breve, se calhar, teremos outros instrumentos que me vou referir à frente, mas fazia-nos falta aqui um sistema de informação no qual nós pudéssemos
contar já com um histórico de registros e que pudéssemos produzir a partir daí informação. Não há esse sistema de informação, deram-se os primeiros passos, alguns dos passos apontam num sentido que ainda é muito conceptual, mas que poderá ser um grande sistema de informação que será propriedade da DGAV, que abarcará muitas pragas, inclusive as florestais, mas só está ao nível conceptual. O outro é um sistema de informação que vai-se começar a utilizar agora no âmbito da Operação 813, do PDR 2020 e que será um bom teste da possibilidade depois de nós constituirmos registros e que nós produzir a tal informação territorial que nós precisamos. Bom, relativamente ao eixo 2, a monitorização das populações, também nós neste momento contamos essencialmente com a informação providenciada pela CELPA e pelas suas associadas. Em 2019 arrancou o Programa Nacional de Monitorização das Pragas Florestais, também tem decorrido o Programa Nacional de Prospeção. Não houve ainda a oportunidade de termos dados suficientes nestes dois últimos contextos para que nós possamos aumentar então o conhecimento territorial face àquilo que as associadas da CELPA providenciam. Pronto, e depois a divulgação da informação sobre os estragos, que também daí decorrerá, bem como da eficácia dos meios de controle. Na sensibilização e informação, um destaque para as ações de sensibilização que as OPFs, as federações, têm feito juntamente também com as ações da CELPA, nomeadamente o projeto Melhor Eucalipto, que agora vão ter o enquadramento do Plano Nacional de Sensibilização e Sanidade Florestal, que foi publicado o ano passado, e o GASF agora está empenhado em operacionalizá-lo anualmente. Estamos a trabalhar nisso para o ano 2021, muitas destas ações de divulgação, nomeadamente as do grupo operacional, também já terão esse enquadramento a partir de agora. Pronto, nas medidas de apoio e financiamento do Objetivo Operacional 11, existe um memorando feito por um grupo de trabalho do GASF dedicado aos meios de apoio e financiamento, que foi direcionado para o grupo de trabalho do ICNF que acompanha todas as discussões em torno do PEPAC, com uma tomada de posição, uma opinião sobre o enquadramento que deveria ser feito das temáticas fitossanitárias, e nomeadamente no caso do eucaliptal, portanto é transversal a todos os sistemas florestais. O que é que falta aqui? Falta fazer um ponto de situação do conhecimento existente e sintetizá-lo para decisores políticos, no sentido de enfatizar efetivamente para onde devem ser canalizados os apoios e assim tornar mais eficaz, portanto, a informação que está a ser produzida. E também trabalhar um bocadinho a questão do explicitar a relação custo-benefício da aplicação dos métodos. Pronto, estamos aqui em 2021 para vos dar só nota então de que agora o próximo passo, já com um bocadinho de atraso, é proceder à revisão do plano, uma vez que a vigência terminou em 2020 e simultaneamente o grupo de trabalho do Eucaliptal está a tratar da elaboração do relatório de execução 2019 e 2020. Sendo certo que agora a direção a que vamos seguir, no caso da revisão, vai dar um enfoque especial nos objetivos da operacionalização e da inventariação, recorrendo à formação que nós temos dos resultados do Programa Nacional de Monitorização das Pragas Florestais, são aproximadamente 2.000 pontos, essa monitorização está a decorrer, nós não sabemos ainda ao certo quantos destes 2.000 pontos vão ser executados, e do Programa Nacional de Prospeção, que é a responsabilidade do ICNF e que providencia informação sobre 200 pontos. Estamos num momento de discussão de onde é que se devem situar estes pontos e terá que ser de forma complementar àquilo que já é feito. No caso da Operação 813 do PDR 2020, em breve vamos ter conhecimento de que não é assim uma área tão significativa quanto isso, mas a verdade é que providenciou o primeiro exercício de mapeamento daquilo que seriam consideradas as áreas prioritárias de intervenção. Aliás, esse exercício já foi utilizado no âmbito deste projeto, inclusivamente para orientar um bocadinho os trabalhos de campo e os ensaios. Pronto, Rosário, e dou por terminada a minha apresentação, dizendo apenas que no site do ICNF vocês têm o acesso ao plano, à versão 2020, e muito em breve vão ter também a versão revista e também tem lá o relatório de execução. Obrigada. Muito obrigada, Helena, por esta apresentação e por ficar clara qual é a estratégia também do ICNF e também da sua relação com os parceiros para atacar este tema, este problema que é crescente e que todos queremos que seja contido no curto, médio prazo e sabermos de facto melhorar também a parte da monitorização. Agora vamos passar a uma fase de perguntas. Alguns dos participantes que colocaram já algumas questões.
mas eu vou aproveitar o início destes minutos de debate para dirigir uma das questões que já nos tinham chegado e que também foram colocadas agora por alguns participantes, para introduzir nesta nossa conversa o engenheiro Francisco Reis, da CELPA, que é um dos co-organizadores desta sessão, que tem aqui também um papel importante na parte da difusão e de comunicação e que também já trabalha, obviamente, este tema há muito tempo. É um gosto ter-te aqui, Francisco, e eu vou começar por te endereçar uma questão. O Francisco é engenheiro florestal, para quem não o conhece, trabalha há muitos anos na CELPA em diferentes matérias, esta é mais uma, o que lhe dá também uma visão alargada de tudo aquilo que se relaciona com o eucalipto e, portanto, concentra as principais indústrias de pasta e papel em Portugal, a CELPA, como a maioria dos participantes deve saber, e o Francisco está aqui neste nosso projeto e terá, digamos, terá ações mais significativas nas próximas sessões, fruto das atividades que está a desenvolver no projeto. Mas havia aqui uma pergunta que eu dirigi ao Francisco, na continuidade daquilo que a Helena acabou de apresentar, porque o Francisco também é coordenador do grupo de trabalho da sanidade relativamente ao eucalipto no âmbito da estratégia que o ICNF tem delineado. E há aqui perguntas sobre a forma como essas ações previstas no plano depois se materializam no território, sendo que há diversos municípios aqui que perguntam qual será o papel dos municípios ou qual poderá ser o papel dos municípios, o contributo deles nestas ações, quer sejam de divulgação, na influência na adoção de medidas de prevenção, ao fim e ao cabo, e como diz aqui a Glória Costa da Câmara Municipal de Água, como é vertido o Plano Nacional pelas diferentes entidades locais. Acho que isto resume bem o conteúdo das perguntas que nos chegaram. Francisco. Boa tarde a todos. Obrigado, Rosário, pelas palavras. Só muito rapidamente eu gostava de dizer que a CELPA tem uma presença forte em toda a fileira do eucalipto, porque as empresas associadas à CELPA são simultaneamente proprietárias e gestoras florestais, gerem cerca de 200 mil hectares, dos quais, como é óbvio, 150 mil, a maioria tem eucalipto, e por outro lado são também as maiores transformadoras de madeira de eucalipto no nosso país, pois produzem pasta para papel e papel que depois exportam para cerca de 200 países. Por isso é este o enquadramento da CELPA em relação ao eucalipto. Depois ainda há outra vertente, porque as associadas da CELPA têm uma grande experiência na gestão do eucalipto e, no caso concreto do gorgulho, fazem a prospecção, a monitorização e o controle nas suas áreas de forma muito eficiente, de forma muito profissional, tal como o Carlos explicou, e depois a CELPA usa essa informação para tentar passá-la para os proprietários florestais dos outros 700 mil hectares de eucaliptal. Ou seja, há estas duas vertentes de áreas próprias e de outros proprietários com os quais também tentamos colaborar e passar a vasta experiência. Tentando responder à pergunta, que não é fácil, eu acho que os municípios e as comunidades intermunicipais podem atuar, como referiste, Rosário, na divulgação, na sensibilização e no alerta deste problema, por um lado, e por outro também acho que, em colaboração com as organizações de produtores florestais, tentar agir como facilitadores, como colaboradores para montar as tais ações integradas no terreno que a Helena falou e que a CELPA tem vindo desde há 3 anos a tentar e a implementar, mas numa escala obviamente ainda reduzida, porque também não sei se recordam, o Luís Xarabando na sua intervenção disse que os proprietários individuais sozinhos não terão sucesso no combate e no controle desta praga, por isso eu penso que os municípios poderão ter aqui um papel importante na agilização, de alguma forma, no montar de ações integradas
com a indústria e com os proprietários privados para termos aqui ações à escala da paisagem, ações integradas de controle da praga. Eu penso que nestas duas vertentes seria muito importante termos uma colaboração mais ativa e mais intensa com os municípios, na vertente da comunicação e do alerta, e numa vertente mais operacional aqui junto dos proprietários florestais, a tentar montar ações com escala. Muito obrigada, Francisco. Eu vou continuar. Há muitas questões que eu suponho da minha avaliação que serão endereçadas ao Raiz, o que também não é surpreendente, porque de facto tem um leque de atuação bastante grande. E, portanto, eu, Carlos, tenho aqui algumas perguntas de alguns dos participantes que perguntam. Primeiro, portanto, eu vou endereçar aqui três perguntas. Qual o tipo de planta de eucalipto mais resistente? Se existem biofábricas de parasitoides? E depois aqui também, relativamente às condições e critérios para a seleção dos locais de largadas, e, portanto, se for simples, diz aqui o nosso participante, que é nosso amigo, diz, se for simples explicar, porque senão poderá obter a informação de outro modo e por escrito, e deixou aqui o seu e-mail, está bem? São estas três. Muito bem. Em termos de plantas, eu estou a ouvir um eco. Ok. Em termos de plantas resistentes, nós realmente temos um trabalho longo no Raiz, em colaboração com o nosso programa de melhoramento genético, para tentar perceber dos materiais que vão sendo melhorados e que vão sendo produzidos, qual é a resistência deles ou a suscetibilidade deles ao gorgulho e às outras pragas. Para além deste apoio ao programa de melhoramento genético, portanto, em que são produzidos muitos materiais genéticos de eucalipto, nós próprios na área da proteção fazemos ensaios específicos, por exemplo, com espécies de eucalipto, para perceber qual é realmente a suscetibilidade destes materiais. Juntando tudo isto, encontramos por vezes alguns materiais que realmente são menos atacados pelo gorgulho. Atualmente existe na Navigator um clone de eucalipto, que não é glóbulos, é um híbrido, e que está precisamente recomendado para áreas com risco elevado de ataque pelo gorgulho, porque efetivamente é muito menos atacado. E, portanto, começamos já a ver várias plantações deste clone híbrido em algumas regiões do país. O nome comercial dele é H1205, portanto é o código. Ele não está disponível para venda ainda, porque a produção ainda é muito pequena, mas para algumas associações, por exemplo, ele é disponibilizado e tem sido já disponibilizado. O Luís Sarabando certamente terá alguma experiência com este híbrido, mas de qualquer modo o trabalho não fica por aqui. Portanto, todos os dias nós trabalhamos para encontrar outros materiais que sejam mais resistentes à praga. Em termos passando para a segunda pergunta, as biofábricas. Não existem biofábricas comerciais em Portugal. Existem biofábricas e várias biofábricas que produzem anafres nitens, portanto, aquele primeiro inimigo natural de que eu falei na minha apresentação. Existem em Espanha e produzem anafres nitens e vendem anafres nitens. A questão é que não há propriamente certeza, ou pelo menos alguma incerteza, digamos assim, se libertações regulares de anafres nitens realmente têm um efeito que compense o investimento no controle da praga. Ou seja, será que libertando anafres nitens várias vezes num determinado povoamento nós conseguimos reduzir os estragos pelo gorgulho
e realmente aquele investimento que é feito é compensado por essa redução dos estragos, não há essa resposta, não há dados científicos, no fundo, que o comprovem. Mas qualquer pessoa, se assim o entender, também mal não faz, pode ir à Espanha e comprar os Anaphes nitens, porque é um inseto que temos aqui também nas nossas condições, portanto, pode-se comprar e libertar o Anaphes nitens. Em relação aos outros inimigos naturais de que eu falei, eu recordo que estão a ser ainda avaliados a nível experimental, portanto, não estão ainda a ser recomendados para libertar em campo. A partir do momento em que seja comprovada, se assim acontecer, seja comprovada a sua eficácia, eventualmente poderão ser produzidos numa escala maior para libertação. Não creio de qualquer modo que seja necessário cada proprietário florestal libertar alguns insetos na sua propriedade. Portanto, o que geralmente acontece é liberta-se um determinado conjunto de insetos num local que representa uma região e rapidamente estes insetos vão alastrar, vão se multiplicar e vão se alastrar. Portanto, eles não conhecem fronteiras, voam, são levados pelo vento e, portanto, a lógica é mais de introdução no território nacional do que propriamente tratamento propriedade a propriedade. Quanto à seleção dos locais das largadas do Anaphes inexpectatus, lá está, são largadas experimentais, é apenas para verificar se funciona, e o que todos estes locais onde se libertou a Anaphes inexpectatus têm em comum é que têm um ataque muito intenso pelo gorgulho. Portanto, são as condições em que nós precisamos do Anaphes inexpectatus a funcionar bem, são situações onde o Anaphes nitens não consegue controlar a praga. Portanto, desde 2012 que se fazem libertações de Anaphes inexpectatus, foram libertados em 19 pontos, da Navigator e da Altri, todos eles têm em comum terem um ataque intenso pelo gorgulho. De resto, em termos de distribuição, eles localizam-se desde o Minho até à parte mais inferior da zona centro, portanto, que acompanha o limite de distribuição da própria praga. Muito obrigada, Carlos. Eu, para não perdermos o ritmo, pedi ao Luís Sarabando para me dar a sua opinião. Há aqui participantes que perguntaram sobre dois indicadores, a questão da altitude e a questão da proximidade ao mar, qual é o efeito que têm relativamente aos ataques de gonípteros, não é? Ou seja, qual é a altitude crítica e se existe alguma influência, se nota alguma influência relativamente à proximidade ao mar dos povoamentos de eucalipto. Relativamente às duas questões, a proximidade ao mar está também relacionada com a altitude, mas o que interfere principalmente na atuação do gorgulho é a altitude, e até há uns anos atrás tínhamos uma métrica que eram cerca de 400 metros, portanto o gorgulho normalmente tinha presença com danos significativos acima dos 400 metros de altitude, apesar de se poder verificar a presença do inseto em níveis mais baixos, ele existia, mas não criava danos significativos. Neste momento, nota-se a descida da praga em altitude. Aos 300 metros conseguimos na região da Aveiro encontrar níveis de ataque, níveis de danos elevados e muito elevados, com cerca de 300 metros de altitude. Portanto, não tanto a proximidade ao mar, mas muito mais a altitude, são as questões relevantes. Se me é dada a oportunidade, Rosário, gostava só de acrescentar duas coisas, ou reforçar dois aspectos que já falamos. Sendo breve, para não nos arrastarmos muito no tempo, em respeito com os participantes. Relevar um aspecto que a Helena também reforçou, que era este tema da fitossanidade. Efetivamente é importante trazê-lo para o conjunto dos temas relevantes da floresta em Portugal e também para o tema dos apoios para este tipo de projetos, porque, como já falamos,
a atuação dos proprietários de forma individual não serve, portanto tem que existir uma ação concertada em termos de país, e este tipo de integração necessita claramente de uma política forte em sede do plano operacional, que a Helena bem nos apresentou, e igualmente em termos de apoios, com contratualização com as organizações, porque todos nós gostaremos muito de participar na monitorização, conhecemos o território, temos técnicos, temos equipas no território, conhecemos bem, temos facilidade em desenvolver todo o trabalho da monitorização e estarmos muito atentos a estes temas que nos são importantes, mas precisamos de meios e ferramentas e conhecimento para desenvolver esse trabalho. Era só. Muito obrigado. Muito obrigada, foi um apontamento muito pertinente, tendo em conta a experiência que temos atualmente dos planos que estão em curso e das dificuldades de facto que temos em executá-los e pô-los no terreno. Eu, à Susana, vou-me arriscar a dirigir-lhe uma pergunta que foi feita por um participante antes desta sessão, que gostaria de saber se dentro do estudo que se está a fazer, se existe uma articulação também com as questões da adubação e se já há alguns resultados ou alguma experiência dos modelos de adubação, ou seja, das alturas em que se deve fazer ou não adubação. Susana, não sei se consegues acrescentar alguma coisa ou se... O que eu posso acrescentar é que na fase inicial dos trabalhos do ISA, a primeira etapa foi realizar uma pesquisa bibliográfica. Em Portugal não há estudos concretos, mas na Austrália fizeram-se alguns estudos que apontam para que as fertilizações, por um lado, são feitas antes, no início da primavera, antes das pragas, que podem tornar as folhas mais apetecíveis para o inseto e promover um ataque ainda maior. Nós tentámos ao máximo desdobrar os tratamentos dentro dos blocos, mas nós não conseguimos testar, ainda se pensou nisso, testar o impacto de fertilizar antes do ataque e depois do ataque, porque em princípio depois do ataque uma fertilização com uma concentração de nutrientes equilibrada e adequada ao tipo de solo que temos, em princípio vai favorecer a capacidade da árvore recuperar ao ataque. Antes nós não temos bem a certeza do impacto que isso venha a ter, mas nós não contemplámos tínhamos que nos cingir às áreas que tínhamos disponíveis e, portanto, não desdobrámos os ensaios de modo a conseguir testar o impacto de fertilizações feitas em momentos diferentes no tempo, antes e após a praga. Mas não há muitos estudos sobre o assunto, portanto, não sei se estou a esclarecer a pergunta que foi feita, não há muita informação. Vamos ver se nós conseguimos produzir alguma coisa de interessante. Sim, não, foi útil, esclarecedor, fizeste o estado de arte e aquilo que se pretende fazer no futuro e que já está sinalizado. Eu agora dirigia uma pergunta ao Luís Bonifácio, que foi feita também por alguns participantes, no sentido de gostariam de perceber se a avaliação dos resultados dos tratamentos, das lutas, podem ser influenciados por outras pragas e doenças e se assim o for, se há forma de despistar essa possível influência. Bom, isso é sempre possível, mas a questão aqui nos eucaliptais é um bocadinho reduzida porque não temos, na verdade, grande quantidade de pragas nem doenças no eucaliptal. Podemos, não sei, e se por acaso até eu reencaminharia, se calhar, a tua pergunta para o Carlos, porque ele tem mais experiência no povoamentos, da experiência prática, porque é assim, existem, em de pragas, existe a broca desde os anos 80, o fora canta, a broca do eucalipto, e houve estudos iniciais que tentou-se perceber qual é que seria o efeito que a desfolha, causada pelo gorgulho, poderia dar na suscetibilidade, aumento da suscetibilidade para a fora canta, para a broca, mas foi estudos que nunca chegaram bem ao seu término, porque na verdade a broca deixou de ser problemas quando o gorgulho começou também a ser mais grave. Agora, a questão que eu talvez atrevo-me a passar para o Carlos será que os fungos que são conhecidos em termos de fungos foliares, como a micosfarela, que já por si podem causar algum impacto no eucalipto, será que também podem, digamos, funcionar de modo sinérgico? Talvez não, porque o gorgulho é muito exigente em termos da comida
E se calhar se os eucaliptos estiverem muito afetados pela micosfarela, o gorgulho terá dificuldades em se alimentar, mas permite-me, Rosário, que reencaminhe para o Carlos qual é que é a experiência dele quanto a este aspecto. Carlos, Sim. tens a palavra. Eu peço ao Carlos então para concluir a resposta o mais breve possível, estamos sobre o tempo. Eu vou tentar ser muito rápido. Eu não creio que nas zonas que são severamente atacadas pelo gorgulho do eucalipto haja muitos outros problemas. Nós temos realmente muitas pragas e muitas doenças em Portugal, mas elas têm quase uma distribuição geográfica um pouco complementar. Falando, por exemplo, naquelas que o Luís referiu, a foracanta existe muito mais no sul e no interior, nas zonas mais quentes e secas do país, não é? O gorgulho existe mais nas zonas montanhosas aqui do norte e centro, portanto a partir aí dos 300, 400, 500 metros, enfim, em zonas de altitude, enquanto que, por exemplo, a doença, a micosfarela, é uma doença realmente irrelevante. Pode existir também nas zonas onde o gorgulho existe, mas é mais uma doença típica, ou pelo menos os maiores ataques surgem na faixa litoral norte e centro, portanto, a baixa altitude. E, portanto, não temos propriamente uma sobreposição destas pragas e doenças mais relevantes com o gorgulho do eucalipto. Temos uma outra espécie, que é um psilídeo. Esse sim pode aparecer em zonas de gorgulho, mas é relativamente fácil de identificar e acaba por ter muito menos impacto que o gorgulho. Portanto, eu diria que não, que nas zonas onde temos gorgulho, as desfolhas que ocorrem, as perdas de produtividade que ocorrem, são basicamente devidas a esta praga. Muito obrigada, Carlos. Nós, em cumprimento com o horário, vamos concluir. Há muitas perguntas que foram colocadas que não cabem no âmbito deste webinar e que ficarão para mais tarde. Há uma pergunta pertinente sobre a questão da apicultura que nos foi colocada, mas que deixamos para uma próxima sessão, onde este tema será abordado, nomeadamente com a participação dos nossos parceiros da Universidade de Coimbra, e dando esta deixa, e para não tornar isto muito ascético, desculpem nomear, mas é para humanizar mais isto, visto que estamos à distância, mas agradecer e cumprimentar a Dina Ribeiro do ICNF, que esteve connosco na montagem deste projeto, ao Edmundo Sousa também, do IDIAD, que faz parte da equipa, à professora Maria Rosa Paiva e Eduardo Mateus também, da Faculdade de Ciência e de Tecnologia, que hoje não intervieram, mas que vão intervir nas próximas sessões, ao Carlos Pereira da Universidade de Coimbra, ao Henrique Pereira da Universidade de Coimbra e ao Carlos Pereira também. Queria só, para finalizar, relembrar, e acho que agora para os nossos participantes terá ficado mais claro, que quando nós decidimos fazer esta parceria, e principalmente a Forestis, que deu o pontapé de saída, nós tínhamos 3 objetivos e temos 3 objetivos. A primeira era não deixar de fora o estabelecimento de parcerias neste âmbito para a floresta do eucalipto. Existem em Portugal centros de competência para o pinheiro bravo, para o sobreiro, para os fritos secos, para o pinheiro manso, mas não existe um centro de competências para o eucalipto, e nessa altura existe obviamente um centro de investigação como o Raiz, que faz um trabalho extraordinário, mas nós nessa altura achamos que deveríamos ter aqui um fórum para resolver estes problemas, que tivessem todos os agentes em pé de igualdade, de forma a promover um diálogo mais transversal. Esse era um dos objetivos. O segundo também acho que ficou aqui claro, e esse trabalho foi muito feito com a Dina Ribeiro quando da montagem do projeto, que era alinhar o projeto com os objetivos também do Plano Nacional, do Plano Operacional da Sanidade Florestal, e nomeadamente depois articular com o grupo específico para o eucalipto. E o terceiro era, de facto, dentre aqueles que sabem mais destes assuntos em Portugal, tentar ter aqui um grupo muito representativo, e eu acho que as intervenções que nós ouvimos de todos os colegas, de todos os oradores,
deram de alguma forma nota disso, e acho que no futuro as intervenções ainda vão ser mais interessantes, porque obviamente vão aparecer mais resultados, e esperemos que os participantes nesta sessão nos continuem a acompanhar. Esperemos que possamos o mais breve possível passar para outra dinâmica, uma dinâmica presencial, mas dizer também a todos que no dia 25 este projeto já vai ter uma sessão ainda muito limitada, porque estamos de facto em pandemia, com um grupo muito restrito de técnicos identificados, mas vamos ter uma sessão técnica do campo, o que também comprova a resiliência desta equipa, que não para, e com todos os cuidados de segurança vamos ao terreno e vamos tentar não atrasar muito o projeto e não atirar para cima da pandemia, e não fazer da pandemia o bode expiatório para relaxarmos na execução dos nossos objetivos, embora naturalmente que haja atrasos devido a isso e condicionamentos. E, portanto, vamos continuar a trabalhar. Em breve faremos outra sessão, quando tivermos resultados mais intermédios, e esperemos que depois da Páscoa possamos estar com os proprietários florestais a fazer aquilo que no dia 25 vamos fazer com os técnicos. Obrigada a todos por estarem. Estiveram aqui mais de 200 pessoas. Obviamente que no final de tarde passamos para as 180, mas mesmo assim é um número muito expressivo e denota a importância do tema e a importância que a floresta de eucalipto tem em Portugal para todos os agentes socioeconómicos que trabalham na floresta e para a floresta. Obrigada a todos e boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Adeus, boa tarde. Obrigada. A todos, obrigado. Boa tarde, obrigado. Parabéns, Rosário. Boa tarde. Obrigada a todos. Obrigado. Miguel. Miguel.